Olá! Falaremos sobre o testemunho de uma mulher que afirma ter sido resgatada de um carro em chamas por um anjo. É um relato que tem despertado a curiosidade e a reflexão de muitas pessoas. A história conta que uma mulher estava presa dentro do veículo em chamas, sem nenhuma possibilidade de fuga, quando de repente um estranho apareceu e ajudou a sair do carro. Segundo ela, este homem misterioso não parecia ser humano, mas sim um anjo que apareceu para salvá-la. Esse relato, por mais incomum que possa parecer, levanta questões interessantes sobre a existência de seres sobrenaturais e a possibilidade de intervenções divinas em situações extremas. Fique com a narração do Robert William. Um acidente de carro proporcionou uma experiência espiritual marcante a uma mulher, que alega ter tido um encontro com um anjo enquanto ficou inconsciente. Seu testemunho agora tem sido espalhado pelo mundo todo através do livro O Anjos no Fogo. Segundo Tracy Stadler, ela e o marido estiveram muito próximos da morte no dia em que seu carro foi atingido por um motorista embriagado. Enquanto estavam presos nos destroços, ela e o marido tiveram alguns instantes de luta pela sobrevivência, e algumas trocas de olhares que confessavam o desespero diante da morte iminente. A escritora contou à rede de TV CBN que sentia a fumaça do couro que revestia o interior do carro em chamas, além do cheiro da própria pele queimando. Motoristas de outros carros pararam para ajudar, e num esforço coletivo, conseguiram quebrar o vidro dianteiro e ter acesso ao local onde estava seu marido, Dan. Enquanto ele era resgatado, Tracy chegou à conclusão de que morreria. Deus sabia que eu ia começar a arder muito em breve, porque eu não conseguia respirar. Eu podia sentir meus pulmões queimando. Eu pensei, é isso. Estou indo embora. E assim eu orava. Eu disse palavras que nunca imaginaria que estavam em minha mente. Eu disse, Pai, eu oro para que tu me perdoe pelos meus pecados. Você disse que tem muitas mansões no céu e eu oro que tenha uma para mim, e disse, por favor, não me deixe queimar até a morte. E então eu olhei para cima e lá estava ele, afirmou a escritora, referindo-se ao anjo. Quando digo ele, é porque era uma pessoa que eu sabia que não era deste mundo. Ele era uma pessoa enviada pelos céus de uma forma angelical. E nesse ponto ele simplesmente me levantou e eu fui com ele. Ele me puxou para fora e começamos a ficar mais longe do local do acidente. Nesse ponto, eu sei que eu deixei o meu corpo. Ele me disse que eu poderia olhar para trás, se eu quisesse, mas eu não queria. E quanto mais tomávamos distância do local do acidente, mais paz eu sentia. E o amor? O amor não pode ser explicado, somos muito limitados em nossas palavras. Ele não poderia ser explicado em termos humanos. Não havia dor, não havia remorso, só expectativa. A única coisa que importava era a minha relação com Cristo. E eu senti como se estivesse nos braços de Deus, do próprio Jesus Cristo, testemunhou Tracy. Durante o encontro angelical da escritora, ela afirmou que em determinado momento chegou à conclusão de que precisava voltar para criar sua filha. Deus sabia que ia ver a face de Deus. Eu sabia. Mas eu não podia deixar que Megan crescesse sozinha. E começamos a descer, e isso foi apenas o oposto de subir. Foi difícil. E estava frio. Foi rápido, e era doloroso voltar, revelou. Ela contou ainda que ao retornar ao seu corpo quebrado e queimado, ouviu a equipe de resgate comentar que tinham visto um homem sair do mato e ir até o carro. Seu marido, Dan, confirmou o relato, e eles o viram chegar cada vez mais perto do carro e ele parecia ter um brilho sobre si. E ao mesmo tempo, havia um outro homem que estava por trás de tudo isso acontecendo. Este homem estava orando fervorosamente pelo nosso resgate e nossa recuperação. Segundo ele, quando o anjo apareceu, ele estava de joelhos porque sentiu o poder de cura de Jesus Cristo de forma tão intensa que simplesmente foi dominado. Uma das equipes de resgate foi capaz de libertar Tracy,
e foi aí que ele disse que ela parecia leve como uma pluma. Ela apareceu apenas essencialmente à direita em suas mãos. Quando o anjo estava lá, ele se inclinou sobre ela, e ele colocou as mãos sobre o rosto, relatou Dan, reproduzindo o depoimento do homem que presenciou o resgate e intercedeu por suas vidas. Tracy revela que o anjo se dirigiu a ela para tranquilizá-la, dele tirou as mãos e eu sabia que ele estava me curando. E ele disse, Tracy, tudo vai ficar bem. Ele me curou, contou a escritora. Dan acrescentou que, depois de tirarem sua esposa do carro, o anjo disse, cuide de Tracy, e fez uma observação. Ninguém sabia os nossos nomes nesse momento. A bolsa de Tracy estava no carro queimado. Ela foi retirada inconsciente do carro. Eu não tinha falado o nome dela. Tracy não tinha falado o nome dela. Então, para ele saber o nome dela, ele só poderia ter sido enviado do céu. Em resumo, a escritora afirma que hoje reconhece o fato de que Deus está conosco todos os dias, através de tudo, ou nas mínimas coisas, Ele está lá. E esse foi o relato de um casal, escolhido por Deus, para terem uma nova chance de vida. Se gostou do vídeo, não deixe de comentar e deixar o seu like. Até mais!